Boa noite, como estão vocês? Muito grande alegria de estarmos nos reunindo novamente. Parece que alguns dias apenas sem o nosso encontro já são suficientes para atestar a importância desse nosso momento, dessa nossa oração, para a nossa saúde integral. Espiritual, é claro, nossa saúde mental é evidente, mas também a nossa saúde social e a nossa saúde física, porque nós não somos uma loja de departamentos ou um armário de gavetas, onde o que está numa gaveta nada tem a ver com a outra. Nós somos um todo e tudo que nos afeta num campo reflete no outro, especialmente nos campos espiritual e mental, refletem nas nossas relações e no nosso corpo, não é assim? Então, é uma promoção de saúde, é uma terapia em grupo, isso que a gente faz aqui, tanto pelos temas que são fundamentais, quanto também pelo fato de nos abrirmos ao alto, à luz, a Deus, enfim, nesse processo mútuo de estimulação para o bem, para o melhor, para o afloramento do que nós temos de melhor em cada um, no fundo de nós. Hoje nós viemos exatamente falar sobre esse mistério do eu. Lá no livro que nos tem servido de guia para as nossas preces e orações, já como apêndice, o autor cita o Pai Nosso, cita a prece de Cáritas e cita essas preces para si mesmo, as quais ele tira da coletânea de preces espíritas contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu último capítulo, capítulo 28. Ao pensar a dimensão do eu, a dimensão do si mesmo, abre-se para nós um importantíssimo campo, já que a fundação da filosofia, já que todas as principais doutrinas, já que a revelação de Jesus e mesmo o Espiritismo surgem, confluem para uma tarefa fundamental para a nossa evolução, que é o autoconhecimento. Sócrates teve no oráculo de Delfos, como todo o Oriente, todo o mundo praticamente tinha naquele tempo, uma referência espiritual. E um dos princípios basilares do oráculo de Delfos era: conhece-te a ti mesmo. Máxima que Jesus depois reproduziu nos seus ensinamentos, afirmando, propondo para toda a humanidade a mesma ideia: conhece-te a ti mesmo. 1800 anos depois de Jesus, quando Kardec teve a oportunidade de conversar com o Espírito da Verdade, nas perguntas assinaladas em O Livro dos Espíritos, na questão número 919, ele pergunta qual é o caminho mais importante, mais verdadeiro, mais forte para a nossa elevação espiritual, e ele obtém dos espíritos de luz a seguinte resposta: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Olha só, isso sem contar que esse é o caminho por excelência da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, sem contar que esse também é um caminho por excelência de todas as principais doutrinas e religiões, como o budismo,
base da própria filosofia, como nós dissemos, ou seja, por diferentes linhas, por qualquer lugar que se procure a evolução espiritual, o caminho do autoconhecimento é apontado para todos nós. Então, esse desafio do eu é um desafio central nas nossas vidas. Inclusive porque, pela revelação dos Espíritos, ao longo de todos os livros de Kardec, eles deixam claro que a fonte de todo o mal, que é uma fonte única para todos os males, todas as doenças, todas as violências, uma fonte única de todos os problemas humanos, que os Espíritos nos revelam ser o orgulho e o egoísmo. Mais uma vez, o campo do eu se mostrando, se revelando o campo delicado, a pedra de toque de nossas vidas. Todos os males, todas as violências, todas as desarmonias humanas, segundo os Espíritos, têm como ponto de partida o orgulho e o egoísmo. Já Jesus coloca o amor a si mesmo como tarefa básica, mandamento de luz para toda a humanidade, ao dizer que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas que há um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro: amai o próximo como a si mesmo. Ou seja, aquilo que dissemos, o amor a si mesmo compõe o quadro de referência existencial para a criatura humana segundo Jesus Cristo. Esse raciocínio, esse estudo da questão do eu na vida prática, nas filosofias, no cristianismo, no espiritismo, ou seja, por todos os lados que nós olhemos, eles nos levam para essa aparente contradição. Ora, o eu é fonte de problemas, é fonte de desarmonias, é fonte de violência, de doenças, ou o eu é caminho de luz? Dito em outras palavras, qual a diferença entre egoísmo e amor próprio? Não é verdade? Como conciliar essas duas revelações espirituais que apontam que uma vida centrada no eu é a fonte de todos os problemas humanos, ficando claro que as guerras são egoísmos coletivos, que o racismo é um egoísmo coletivo, que a luta de classes é um egoísmo coletivo, a intolerância religiosa, a intolerância sexual, a opressão às mulheres, que todos os problemas são egoísmos individuais ou coletivos, e isso é verificável por toda parte, nós podemos confirmar essa revelação. Jesus nos coloca que amar a si mesmo é base da nossa transformação, da nossa evolução, da nossa elevação espiritual. Não parece uma contradição? Qual a diferença? Como conciliar a ideia de que é a fonte de todo mal centrar-se em si e que é a fonte de todo bem amar-se a si? Há um desafio teórico, um desafio filosófico, um desafio doutrinário, mas um desafio muito concreto nas nossas vidas. Até onde nós, tendo como foco a nós mesmos, até onde nós somos fonte de desarmonia e até que ponto, a partir de que ponto, o amar-se a si mesmo é base para a nossa evolução. Nós mesmos nos cansamos de dizer que se nós não acreditarmos em nós, ninguém vai acreditar. Se nós não amarmos, não valorizarmos a nós próprios, nada será possível. E é verdade.
como conciliar esse egoísmo e o amor próprio? É muito interessante levar essa questão adiante e é sempre importante para esses estudos, novamente recebendo contribuições da ciência, das filosofias diferentes, das religiões, perceber que elas confluem para uma chave interpretativa, uma chave fundamental nessa tarefa do eu, nessa tarefa do autoconhecimento. No budismo se fala que nós temos um eu menor, um eu de conveniência social, um eu de preconceitos, um eu de medos, de rancores, de mágoas. E nós temos também um eu maior, a partícula perfeita, deixada em todos os seres. Na nossa profundidade nós temos também um eu maior. Na psicanálise, Freud nos traz a revelação de que nós somos o ego. Ego é eu em latim. Para Freud, nós temos um conjunto, uma máscara, um eu social que nos defende e que é o ponto de partida de todas as realizações humanas. A esse ego de Freud, Jung, na psicanálise, opõe o conceito de self. Self é si mesmo, constantemente traduzido como si mesmo. Qual a diferença entre eu e si mesmo? Entre ego e self? É que, convergindo para a revelação trazida pelo budismo, segundo Jung, nós temos uma partícula do Criador, um ponto de luz, um ponto de verdade absoluta, deixada na criatura pelo Criador, ponto ao qual, se no budismo era chamado de eu maior, na psicanálise é chamado de self. O mesmo raciocínio básico nós encontramos nas cartas de Paulo, pois Paulo fala que nós temos um homem velho e um homem novo. O homem velho precisa ser superado para que nós deixemos nascer um homem novo, como se nós todos estivéssemos grávidos. O que também converge para a revelação da filosofia, porque Sócrates, o fundador da filosofia, dizia que o seu papel no mundo era o papel da parteira, porque cabia ao filósofo, segundo o fundador da filosofia, o papel de ajudar as pessoas a fazer sair de dentro deles esse ser de luz que todos nós trazemos em nós. Não é interessante essa convergência geral? Por essa chave interpretativa vinda de tão diversas influências, nós podemos resolver a questão da diferença do orgulho e do egoísmo para o amor próprio. Veja se você não encontra uma forma de avançar nesse tema e avançar, portanto, na tarefa essencial do autoconhecimento. É claro que quando nós nos concentramos, quando nós temos a referência de nossas vidas no ego, no eu menor, no homem velho, nós nos equivocamos. Porque como pode um casamento, uma família, uma humanidade conviver se todos querem o seu interesse, querem a dominação do seu ponto de vista, a imposição da sua vontade sobre os demais? Claro que não pode dar certo, claro que há vidas, famílias, casamentos, humanidade centrada no ego só pode resultar em opressão, dominação, violências.
é realmente a fonte de todo o mal. Mas se nós nos centrarmos, descobrirmos e nos centrarmos nesse eu maior, nesse self, nesse homem novo, revelado por tão diferentes fontes, nós podemos realmente encontrar nessa fagulha do Criador deixada na criatura base para os profetas dizerem e Jesus confirmar: nós somos deuses. Se nós focarmos nossa vida nesse eu essencial, que vários filósofos se referiram em comparação com o eu aparente, nós teríamos uma referência, nós teríamos um farol em nossas vidas. Não para buscar as nossas conveniências, nossos interesses, nossos medos, nossas vinganças, nossos preconceitos. Chega disso, chega de cultivar e espalhar infelicidades. Mas se nós tivermos a busca desse Deus interior, do seja feita a vossa vontade, como foi explicado por Jesus, que nós busquemos em tudo o sentido, as lições, as terapias trazidas pelo amor, já que Deus é amor, nós teremos um norte existencial. É para isso que nós viemos à Terra, para aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como amamos a nós mesmos. Tarefa que fica clara quando a gente reconhece que no fundo de nós, exatamente como no fundo de todos esses que nos rodeiam, existe a fagulha do Criador deixada em todas as suas criaturas, já que Deus não pode ter preferência entre seus filhos. Todos somos deuses. Todos temos um potencial de luz. Todos somos amor incondicional e infinito. E é a esse amor, a esse Deus em nós, que nos cabe, como norte existencial, tarefa de vida, amar sobre tudo, amar sobre todas as coisas, buscar em todas as tarefas, em todas as relações, buscar amar esse Deus essencial, essa parte essencial de todas as criaturas. O que vocês acham? Compreender isso não nos ajuda na tarefa do autoconhecimento? Não nos dá uma referência para as nossas vidas? Buscar Deus falando conosco através dos nossos inimigos, dos nossos amigos, dos fatos à nossa volta. Deus falando conosco através das coisas, dos vegetais, dos animais. Deus falando com tudo através de tudo, porque não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Isso nos expande, nos abre o coração para parar de brigar com a vida, parar de brigar com o outro e passar a aceitar as lições, as curas, o bem absoluto, a perfeição de tudo que acontece à nossa volta. Esse é o convite de hoje. O que você acha disso? Não parece bom? Vamos então pensar sobre essa transformação existencial proposta por Jesus, mas confirmada pela ciência, pela filosofia e pela religião. Vamos pensar e aglutinar e reforçar esse rumo existencial a partir da prece para si mesmo, trazida por Allan Kardec no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, na qual o mestre lyonês Allan Kardec nos ensina a orarmos da seguinte forma: espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho, sustentai-me,
nas provas desta vida. Dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência, esse eu interior, sobre meus defeitos e elevai de sobre os meus olhos o véu do orgulho que poderia me impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós, todos os espíritos protetores que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, tão ensinado por Jesus a ponto de pedir, estimular que nós o repitamos todo dia na oração do Pai Nosso. Que nós reflitamos sobre isso, sobre tantas e convergentes lições e nos dediquemos a nos conhecer, a nos desafiar, a nos amar, não no eu aparente, não no ego, não no eu menor, não no homem velho, mas na essência, no Deus que mora em nós. Como ficou claro na oração, como fica claro para todo lado, para todas as referências que nós busquemos. Pense a respeito disso, meu amigo, minha amiga. Veja se não há aí um rumo, um eixo, uma razão, mais que uma razão de viver, uma razão de existir. Reencontrar Deus, voltar à casa do Pai, amar o próprio amor. Que assim seja, um grande abraço a todos e até amanhã a gente volta na nossa oração-ação. Grande abraço. Se vocês entenderem, compartilhem essa mensagem, se entenderem que ela possa ser útil a alguém. Grande abraço e até a próxima.